Jesus temos cantando ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Perdoar e perdoar sempre, esta é a exigência evangélica imposta pela palavra do Senhor a cada um de nós. Examinemos nossa consciência e o nosso coração. Confiamos no perdão de Deus e nos comprometamos a perdoar-nos mutuamente. A palavra de Deus fala da essencialidade do perdão e é bastante interessante. Claro que há sempre isso numa perspectiva de um mandamento, não é? De alguma maneira o perdão está ali colateralmente anexado ao mandamento do amor a Deus e o amor ao próximo. É por isso que se coloca o perdão como uma grande exigência. Numa visão simplificada, poderíamos tomar isso como uma obrigação. Mas quando a gente se debruça sobre o sentido do que é o mandamento, seus princípios fundamentais e ainda muito mais ressignificado em Jesus Cristo, não são obrigações meramente a serem cumpridas, são orientações fundamentais para a vida. Jesus não vem colocar os mandamentos, sobretudo o amor a Deus e o amor ao próximo, como instâncias qualificativas para a eternidade. Não, é caminho, é luz, é por aqui. Não precisa pegar um outro atalho, não existe um outro atalho. A experiência da felicidade, a experiência do sentido da vida, a experiência da salvação passa por aqui. Torna-se mandamento por conta disso. Não é porque a nossa visão não precisa ser, nem pode ser pragmática. Fazer por receber, não, é fazer para ser feliz. É fazer para se libertar. O amor a Deus não é uma obrigação de um servo ao súdito, é uma experiência. É encontrar ali um sentido da sua própria existência. Colocar ali a fé e também a esperança, difícil. É difícil. Talvez a experiência religiosa de muitas pessoas esteja no nível assim, bom, já que está aí eu vou acreditar. Mas nas primeiras contrariedades já coloca isso em dúvida, não é? Muita gente, o ateísmo ele não é só intelectual. Bom, o ateísmo é essencialmente intelectual, mas o distanciamento prático de Deus ele se dá pela dureza da vida de muita gente que diz assim, não pode ser sério isso. Deus não é tudo o que diz, porque a vida é dura, não é? Então coloca-se esse tipo de questionamento. Então não é um mandamento de causa e efeito, é um mandamento de experiência, é isso que Jesus está colocando. Você busca o sentido mais ulterior da sua existência, quer passar pela sua vida e ter sentido, domínio de si, viver a vida e não simplesmente passar por ela, aqui está o caminho, o amor a Deus. E poderia ter ficado só aí. Às vezes eu converso com as pessoas, ou refletindo comigo mesmo, mas por que o cristianismo é tão, por que Jesus é tão insistente nisso, né? Por que não ficamos só no amor a Deus, o que já não é fácil? Porque ainda essa necessidade de ter que se desdobrar e amar ao próximo, porque o amor se faz na experiência vivencial. E a experiência vivencial, feita no amor, ela busca o bom comprometimento com o outro, mas ela sempre vai ser marcada pelas imperfeições das nossas ações. Então, no ato amoroso de viver com alguém, haverá sempre os percalços que se passam aí por uma palavra que não é bendita, por um comportamento que não é adequado, por uma antipatia natural à personalidade alheia. Tudo isso a gente verifica nas nossas relações, não é? Daí que vem a necessidade do chamado perdão. Veja que Jesus insiste muito que essa experiência do amor e colateralmente do perdão se dá
numa relação voltada para Deus e voltada para as pessoas. E hoje o Evangelho fala bastante sobre isso. Pedro pergunta quantas vezes eu devo amar o meu próximo, e Jesus responde, sempre, indefinidamente. Independente da tradução, o sentido é sempre esse, sempre, amar sempre, perdoar sempre. Essa é a perspectiva colocada por Jesus. E Jesus dá o sentido disso, porque Deus também perdoa sempre. Porque ainda que nós amemos Deus, é fato que a nossa vida, esse amor nunca é perfeito. Nunca é completo, nunca é pleno. Amamos, mas pecamos. Amamos, mas nos distanciamos. Somos obedientes, mas nem sempre. E aí Jesus insiste, mas o Pai, ou Deus, te ama. E a parábola de hoje exemplifica isso. Há muitas interpretações. Eu imagino que num primeiro momento, aquele que se dispõe a perdoar a dívida do seu servo, requer representar a intensidade e a capacidade do perdão que Deus tem a oferecer para cada um de nós. A nossa tradução do lecionário litúrgica, ela não é muito precisa, né? Ela nem entra nos detalhes da quantidade monetária do significado do que é uma dívida e outra dívida. Mas se você ler isso na tradução da Bíblia TEB, por exemplo, né? A tradução ecumênica, segundo as tabelas de conversão monetárias, a dívida desse servo para com o seu senhor equivaleria a aproximadamente 20 toneladas de ouro. Tenta imaginar o que é isso, 20 toneladas de ouro. Impagável, e é próprio da parábola, ela quer ser exagerada, não é? Para demonstrar a discrepância de um e de outro. Ao passo que aquele que deve, né, ao que devia ao Senhor, na proporção da conversão, se a Bíblia TEB, né, está correta, e acreditamos que sim, 32,5 gramas de ouro. Tenta imaginar o que é a desproporção de um para outro, não é? E é isso que se quer mostrar. A expressão do amor de Deus é grandiosa, mas, paradoxalmente, há uma condicionante, que é a capacidade do perdão fraterno, do perdão para com o próximo, do perdão para com o irmão. Perdoa-se tudo, mas o Evangelho conclui dizendo, se você não perdoar também o seu irmão, assim o vosso Pai vai proceder contigo. E pensando no sentido do perdão, por que essa exigência tão grande? Claro, faz parte da lógica de Jesus, porque ele conhece profundamente o ser humano, a antropologia humana, e a gente sabe muito bem que a gente não consegue viver sem amor, e para viver o amor a gente precisa vivenciar o perdão. Esses dias eu estava imaginando, né, ontem na verdade, pensando sobre a dinâmica desse evangelho, o que seria de nós aqui se a gente não exercitasse o perdão? É fato que nós nos amamos fraternalmente, claro que sim. Não fosse assim, somos quantos aqui na casa hoje, Padre Djalma? 60, vivendo aqui. 60 pessoas, vindas de diversos lugares do país e do mundo, não é? De outros continentes, inclusive, vivendo aqui. O que nos une é o nosso carisma, a nossa vocação, que só pode ser vivida na perspectiva do amor. Nos amamos fraternalmente, mas não significa que a gente goste de cada um com a mesma intensidade. E que a gente esteja todo dia disposto a viver, sorrindo, abraçando não pode por conta do coronavírus, né? Mas nos confraternizando todos os dias. Alguns dias sim, outros dias não. Algum dia numa reunião alguém fala alguma coisa que o outro se sente ofendido. E aí a gente já vira um pouco a cara. Aí aproveita a oportunidade que tem para devolver. Fala, agora eu vou devolver. Não é? Acontece aqui. Acontece nas nossas famílias, na família nuclear, na grande família. Antigamente, agora nem tanto, não se pode reunir muito, né? Mas encontros de família era uma beleza, né? Quando eu trabalhava na pastoral, lá no Rio de Janeiro, segunda não, terça-feira era o dia de atender confissão. Um bom tanto era, tive lá na minha família, já briguei com a sogra, briguei com o sogro, briguei... Pessoas queridas do convívio, mas que se briga, que se discute por opiniões, por divergências. Se amam. Nas diversas
gradualidades que o amor permite, mas sempre vai acontecer essas situações onde um vai dizer alguma coisa e o outro vai ficar ferido, vai ficar sentido, e aí entra a necessidade do perdão. Por quê? Porque Jesus sabia, senão a vida vira um inferno. Vira um inferno. Enquanto a gente tem mágoa no coração, o outro é o nosso inferno. E não precisa teorizar muito com a filosofia de Sartre para chegar a essa conclusão, não. Basta você estar num lugar, aí chega aquela pessoa com quem você, né, tem alguns entreveros ali, pronto, já sua liberdade fica tolhida. Você já não é mais o mesmo. Deixa eu prestar atenção no que ele vai dizer para na hora certa devolver. A gente fica maquinando o mal. É isso. Por isso a insistência de Jesus, isso tira a liberdade, isso tira a sua paz. Se isso for crescendo, começa a virar rancor, ódio. E o eclesiástico vai dizer, olha, até os infiéis, eu não sei se é bem essa palavra, né? Procuram evitar isso, porque isso vai corroendo por dentro. Tenta imaginar, né, nós que somos padres e desejamos ser, morar numa comunidade que seja ali de 2 pessoas, onde um não suporta olhar para a cara do outro. Aquilo é um inferno na terra, não precisa outra coisa. Mas tem uma outra coisa também. Além de causar uma infelicidade pessoal, e Jesus sabia muito bem disso e por isso insiste, isso também compromete a missão. Isso compromete a missão, porque numa comunidade onde os 2 estiverem divididos, o evangelho não vai crescer e não vai acontecer. E Jesus tinha essa consciência muito clara na comunidade discipular, e daí a insistência desses textos para dizer, o amor precisa ser autêntico, mas o amor se vive na dinamicidade do perdão, porque é necessário. Porque invariavelmente nas nossas relações, a gente vai se machucar, a gente vai se ofender, as nossas opiniões serão divergentes, a nossa vaidade, o nosso orgulho vai falar mais alto em algum momento, e aí o perdão terá que se fazer necessário para reconfigurar de novo a gestualidade e a experiência do amor. Se assim não for, não tem perspectiva de futuro, porque o amor não nos está dado em estado puro, ele é conquistado, ele é vivenciado, ele é experienciado. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes a gente nem o sente. Daí a necessidade do perdão. Tente imaginar se a gente conseguiria viver aqui, se não nos fosse, né, facultado a possibilidade de constantemente nos perdoar. Examinar nossa consciência, o nosso coração, em cada missa, no nosso momento pessoal, rever, né, que machucamos as pessoas, saber que somos machucados pelas pessoas e mesmo assim dizer, não, vale a pena. É minha felicidade, é a felicidade do próximo, é a felicidade da comunidade e a condição necessária para o evangelho perdurar. A gente pode ter todos os defeitos do mundo, quanto menos melhor, mas se a gente não conseguir buscar o exercício do amor através do perdão, a nossa palavra não vai poder ecoar. Soará muito falsa, porque não há como, né? E Jesus, tendo essa percepção, sabendo da importância da comunidade para perdurar, para fazer perdurar o evangelho, ele insiste bastante que o amor precisa ser sempre traduzido no perdão, porque o perdão é que vai dar essa coesão para a subsistência do amor fraterno, fundamental para o exercício da nossa vocação, para a vivência da nossa vocação e da nossa missão. Então o amor nos liberta, não é? E assim também nos compromete a viver bem a missão que a gente pretende realizar. Isso vale para nós aqui, isso vale para as famílias que nos assistem, para toda e qualquer pessoa, para toda e qualquer pessoa. O amor é uma condição necessária para viver bem a nossa vocação, e o perdão é o meio pelo qual o amor vai se autenticando na vida de cada um. É o que nós desejamos, né? Conseguir compreender as palavras de Jesus, colocar isso de uma maneira bastante vivencial
na nossa existência, para que tudo aquilo que a gente faz e realiza seja marcado por amor e, quando precisar, no exercício do perdão.